Vocês envolve a atualização do como está, né? Enfim, essa evolução física, pra gente dizer dessa forma, do zagueirão Sidmar, jogador que acabou tendo uma grave lesão ainda naquele aquecimento, né, no jogo contra o Fortaleza, partida que acabou terminando empatada por 1-1 lá no Castelão. Entretanto, o Sidmar nem fez, né, a sua atuação, enfim, acabou sentindo ainda no aquecimento, teve que passar por uma cirurgia bem séria no tendão de Aquiles ainda no final do mês de junho. A última atualização que eu trouxe para vocês tinha sido ali mais ou menos entre o dia 15, a última quinzena ali do mês de agosto ainda, e foi quando o Sidmar começou a fazer os seus trabalhos 100% livres, né, sem utilizar aquela famosa botinha, já na academia. E ele já havia me confirmado que a tendência é que voltaria aos seus treinamentos com bola ainda no mês seguinte. O que acabou acontecendo, né, ele inclusive postou uma foto ontem no seu Instagram, vou até deixar aqui passando para vocês, nesta última quinta-feira, fazendo já um treinamento, né, aquele famoso trote, né, com a bola, o que já é um baita sinal para o seu retorno nessa temporada de 2022. Inclusive, quando ele machucou, né, a tendência é que ele só voltaria a pisar no gramado a partir da pré-temporada de 2023, então já tendo uma baita evolução. Inclusive, eu perguntei para ele, né, ainda nesta última quinta-feira, sobre essa sua evolução, se existe essa possibilidade dele retornar ao elenco em 2023. Ele me respondeu o seguinte, abre aspas, a evolução está boa, quem sabe aí dá para ficar à disposição, no caso sugerindo, né, nessa reta final de ano. Ele que ainda na primeira vez que eu acabei mandando mensagem para ele, acabou me respondendo que a tendência é que estava fazendo o ganho, né, de fortalecimento para igualar a panturrilha com a outra, né, então no caso fazendo mais esses exercícios físicos, voltado principalmente para a sua panturrilha e também, né, antes de voltar a treinar com bola. Algo que já aconteceu ainda no começo dessa semana, a gente pode sim ter essa certa expectativa, por que não, para o seu retorno ainda nessa temporada. Se a gente imaginar que estamos aí no dia 16 de setembro, teremos ainda o mês de outubro completo e até o dia 13 ou 14 de agosto, de novembro, tenho que confirmar o último jogo contra o São Paulo. Então mais 2 meses, eu acredito que mais ou menos daqui uns 3 a 4 semanas já possa ficar à disposição para o técnico Jair Ventura nos treinamentos ou pelo menos naquela transição física, né? Quem sabe ficar na disposição ali nas últimas 3, 4 rodadas, acho que é algo bem plausível da gente imaginar, né? Já é alguma coisa, porque o Sidmar, na teoria, a gente nem já contava, né, com ele para essa sequência do ano. Enfim, um cara que jogou praticamente 7 jogos, né, com a camisa do Goiás que ele fez antes de se lesionar, praticamente todas elas impecáveis, foram 6 atuações, né, diante a equipe do Atlético Goianiense, quando ele fez a sua estreia lá no Antônio Ascioli, também contra o Santos dentro de casa, Flamengo, Red Bull Bragantino, Red Bull na Copa do Brasil e o último contra o Botafogo, né, lá no Engenhão, foi titular naquele jogo, acabou se machucando ainda no duelo contra o Fortaleza. Até a gente imaginava que seria pouca coisa, 2, 3 semanas já estaria de volta nessa recuperação, mas quando se trata de cirurgia, né, ainda no tendão de Aquiles, teve que viajar para São Paulo, enfim, pelo menos agora o jogador já ficando tudo bem e tratando mais nessa sua questão física, já que não está sentindo nenhum tipo mais de dor ou ter que passar por outro procedimento, agora essa sua readaptação ao gramado, à bola, ao que já iniciou ainda nessa semana. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, né? Inclusive dessa decisão da diretoria que renovou o seu contrato antes mesmo, né, da sua lesão. Ele que tinha só um vínculo, chegou aqui como uma aposta, né, vindo do Atlético de São João del Rei, lá do interior de Minas Gerais, e estendeu o seu vínculo até dezembro de 2024 com o maior do Centro-Oeste. Então pelo menos temos essa garantia. Sidmar será sim o zagueirão do Goiás no ano que vem, tanto no Campeonato Goiano, e torcemos, né, quem sabe ele fazendo essa sua reestreia com a camisa alviverde ainda nessa edição de Série A. 30 anos de idade, 1,85 m, né, zagueirão destro. Quero saber a sua opinião a respeito dele aqui embaixo também nos comentários. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para trazer também uma atualização importante, algo que a gente já não havia tocado aqui no canal há alguns meses, envolvendo a lesão do ponta direita, também meia central, o Mateuzinho, jogador de 24 anos de idade que chegou no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro após se destacar no Ipiranga de Erechim, lá do Rio Grande do Sul, onde inclusive foi vice-campeão estadual. Os seus números por lá podem não ter sido assim coisas absurdas, né? 14 partidas, um gol marcado e outras uma assistência, mas jogou muito bem, né? Foi uma peça importante no ataque do time, que inclusive além do Goiás, o Sport e também o Juventude monitoraram, sondaram a situação do jogador. Acabou assinando com o Goiás um contrato longo que quero comentar com vocês. Fez apenas 2 partidas e se lesionou gravemente naquele duelo contra o Botafogo, lá ainda na 10ª rodada, né? Praticamente um turno atrás, entrou apenas 9 minutos naquele duelo, ainda no segundo tempo, substituindo o Apodi, que já tinha saído, acabou tendo que ser substituído novamente. Ele
ele entrou, né, no time, no caso, ele foi titular naquela partida após ter participado muito bem do jogo contra o Red Bull Bragantino lá em Bragança Paulista, né, na Copa do Brasil. Foi um cara muito importante, entrou ali no finalzinho do jogo, incomodou bastante a defesa adversária, prendeu bem a bola, inclusive converteu um dos pênaltis do Goiás naquela partida. O Mateuzinho que, nossa, todo mundo tinha uma certa expectativa para aquela sequência do ano, o Goiás sofrendo ainda com muitas lesões, mas acabou que logo ele, né, foi lesionar o joelho, teve uma lesão no ligamento cruzado, e aí quando acontece esse tipo de questão, né, é muito difícil uma recuperação em curto prazo. Confirmei com o Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, que me garantiu que o Mateuzinho não retorna nesse ano de 2022, tá? Ele até mesmo ficou pessimista em relação também aos outros jogadores lesionados, tanto no caso do Sidmar, o próprio da Silva e por aí vai. Diz que não tem uma grande expectativa deles retornarem no time principal nessa edição de Campeonato Brasileiro, né? Uma pena ali o Mateuzinho, que ainda no dia 22 de julho ele postou uma foto no seu Instagram fazendo alguns treinamentos, e eu conversei com um pessoal que trabalha, né, nessa parte de recuperação dos jogadores dentro do Goiás, que me garantiu que nessa questão do ligamento cruzado, né, demora para voltar, porque geralmente é um mês sem poder nem pisar no chão, depois começa a utilizar as duas muletas, né, e vai tirando uma de um lado, depois uma de outro, e aí sim, a partir do momento que o jogador já possa começar a andar normalmente, volta essa sua recuperação da musculatura, o que possivelmente atualmente o Mateuzinho, né, já está fazendo, e depois a fisioterapia devagar, né, para retornar nessa transição física com bola, né, que geralmente demora pelo menos quando o cara assim tá 100% fisicamente no Goiás, para ele ser liberado pelo departamento médico e aí sim iniciar essa transição e jogar com bola pelo menos um mês, né? Então não tem essa expectativa do Mateuzinho nesse ano. Pelo menos já evoluiu em alguns passos, né? Acredito ele que pelo menos mais uns 3, no máximo 4 meses, acho que o Mateuzinho já pode sim estar 100% para retornar aos gramados. Estamos em setembro, então finalzinho de outubro, novembro, dezembro e ali sim, né, na pré-temporada de janeiro de 2023, visando o Campeonato Goiano, a chance da gente ter o Mateuzinho em campo já nas primeiras rodadas, né? Não acredito que o Goiás vai jogar com os principais ali na primeira, segunda, terceira rodada, já que o Goianão vai começar dia 15 de janeiro, né, por conta dessa antecipação, mas ali a partir da terceira, quarta rodada, no mês de fevereiro, acho que a gente pode até cravar, né, que o Mateuzinho estará sim dentro do elenco do Goiás. Isso porque o seu contrato também é longo, ele assinou até dezembro de 2024, a diretoria já vê nessa boa possibilidade, inclusive quero até trazer detalhes depois sobre porcentagem, se o Goiás pagou ou não alguma compensação financeira, né, ao Ipiranga, mas até o momento não tem essa notícia. Assim que estiver também trago para vocês. O que posso falar é que essa lesão que ele teve ainda lá no comecinho do mês de junho ainda não está 100% curada, mas já tem essa sua evolução no quadro para possivelmente ficar à disposição logo no comecinho do Campeonato Goiano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o ponta direita, também pode fazer uma função como meia central, o Mateuzinho, jogador canhoto, né, que tem aí 1,75 m, 66 metros de 66 quilos, né, na questão. Ele que é revelado nas categorias de base do América Mineiro, onde começou sua carreira ainda lá no ano de 2016, passou ali no Guarani de Divinópolis, também no Santo André, Rio Claro, Nacional de Muriaé, e começou a se destacar mais em 2021 pelo modesto Veranópolis, né, do Rio Grande do Sul, na segunda divisão, e agora sim na primeira já recebendo essa boa oportunidade no próprio Ipiranga e agora sim no Goiás. Quero saber sua opinião sobre o jogador. Infelizmente não vai voltar, né, nesse ano de 2022, mas quem sabe para os anos seguintes, sendo uma boa aposta da diretoria. Sobre uma notícia exclusiva aqui do Goiás News, consegui confirmar com o zagueirão da Silva, atleta de 21 anos de idade, que teve aquela sua lesão grave ainda no joelho esquerdo, né, na partida contra o Atlético Goianiense, jogo de ida da Copa do Brasil, realizado lá no dia 22 de junho. E ele me confirmou que está sim viável, é possível o seu retorno aos gramados ainda nesse ano de 2022. Abre aspas, né? Eu perguntei para ele sobre a evolução, que se está evoluindo para voltar nesse ano. Respondi aos stories dele, né? Ele me respondeu, abre aspas, se Deus quiser, volto sim. Deus está no comando, fecha aspas, do que disse o da Silva. Pode não ter sido claro, mas da última vez que eu havia perguntado para ele, ele confirmou para mim que estava na torcida, enfim, que ainda não tinha essa previsão de retorno, mas que estava trabalhando bastante para aí sim, né, poder retornar neste ano. E agora essa resposta dele um pouco mais positiva, dando essa previsão, ele que já estava fazendo ali uns alongamentos, né, bem mais específico, inclusive no próprio joelho que ele teve a lesão, que já dá uma boa esperança para essa sua breve recuperação. O bom do da Silva é que ele não precisou
fazer cirurgia, algo que no momento da lesão que aconteceu parecia ser algo quase que inevitável. O joelho dele ficou completamente frouxo, né? Acho que eu nunca tinha visto aquilo tão de cara assim, né? É assustador. Realmente ele saiu com apenas 8 minutos naquele jogo de ida e logo no momento que havia pegado uma sequência positiva de jogos, fez um gol contra o Internacional, apesar da derrota por 2-1, foi importante naquele duelo. Também fez uma boa partida fora de casa contra o Corinthians e logo em seguida, né, no jogo de ida da Copa do Brasil, saindo logo com 8 minutos daquele jogo. Ele que tem só 21 anos de idade, ainda passa uma certa insegurança, assim, não é aquele cara que a gente olha hoje e vê como titular absoluto da posição, mas para um jogador de só 21 anos, que já tem 2 gols na temporada e algumas boas atuações, acho que vale sim vale a pena sim dar algumas oportunidades, enfim, oferecer algumas chances para o jogador que tem um grande potencial com a camisa esmeraldina. Inclusive o seu contrato vai até dezembro de 2026, um dos vínculos mais longos que o Goiás hoje tem dentro do seu elenco. Essa informação foi me confirmada pelo Eduardo Pinheiro, né, o diretor das categorias de base do Goiás. O da Silva, que já teve uma grave lesão ainda lá em 2020, quando ele defendia a Aparecidense, inclusive teve que fazer uma cirurgia no seu joelho direito, dessa vez um pouquinho mais tranquila, e 2 meses após eu ter perguntado para ele, né, sobre essa sua evolução, me disse que pode sim estar bem viável, é bem provável que retorne ainda nesse ano. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão. 14 partidas do elenco principal do Goiás, 2 gols, né, contra o Internacional e também a Jataiense, jogo ainda lá no Campeonato Goiano. Ele que já havia demonstrado um bom futebol. A tendência é que, se for recuperado, deve ficar pelo menos mais um mês para essa sua volta, né, essa transição física. Então, se for a ficar à disposição novamente nesse ano, é bem provável que seja a partir ali do finalzinho do mês de outubro ou no começo do mês de novembro, de fato, né, já na reta final da temporada. O Goiás terá o seu último compromisso, a tendência, contra o São Paulo, lá no dia 13 de novembro. Então, mesmo assim, só da gente imaginar que era para um cara voltar a treinar com bola só no ano que vem, já estando à disposição possivelmente do Jair Ventura nesses últimos meses de trajetória. É uma notícia importante nos bastidores do Goiás em relação ao atacante Lucas Emanuel. Você lembra dele? Aquele que começou inclusive muito bem pelo Goiás no time de cima ainda na temporada de 2020. Atualmente tem apenas 22 anos de idade e teve uma grave cirurgia no joelho, né? O que impossibilitou dele defender o maior do Centro-Oeste nesses últimos anos. É um cara que, inclusive, eu já vinha conversando com ele nas últimas semanas e havia até trago uma atualização no final do mês de julho a respeito da sua situação médica. Ele que teve um grave entorse no joelho ainda naquele jogo contra o Vila Nova, uma vitória do Goiás por 1-0 na Serrinha pelo Campeonato Goiano de 2020, né, 2021, perdão, a partida ali no mês de abril. Acabou que teve essa sua lesão e praticamente 2 anos parado, né, fora dos gramados. Eu até inclusive perguntei para o jogador a respeito da sua volta médica. Ele que ainda retornou várias vezes, tentou voltar no mês de junho, acabou esbarrando em alguns problemas físicos e agora a tendência é que recupere, né, essa sua parte física para aí sim iniciar a sua transição. Ele acabou me respondendo que está evoluindo tudo bem, provavelmente que volta ainda nesse ano, vai depender da sua liberação por parte da fisioterapia, né? Então, uma boa resposta do Lucas Emanuel, já deixando claro que pode sim ficar à disposição. Ele machucou em abril, em janeiro desse ano, inclusive ele retornou aos gramados, mas teve que fazer uma nova recuperação e só voltou a ficar à disposição em definitivo, né, na sua transição física ainda em junho dessa temporada de 2022. Uma pena, né? Um cara que começou com muito destaque, inclusive eu lembro de 2 golaços dele, né, contra o Goianésia em um jogo fora de casa. Tanto é que nos seus jogos como profissional, né, apenas 4 atuações com 2 bolas na rede, sendo essa última, né, sendo sua última atuação, melhor dizendo, lá ainda na temporada de 2021 no Campeonato Goiano, inclusive a sua estreia, né, naquele estadual. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o atacante Lucas Emanuel, ele que inclusive renovou o seu contrato no final do ano passado. A diretoria, mesmo com essa sua lesão, né, acabou estendendo o seu vínculo, que inclusive se encerra nesse final de ano. A tendência é que renove também para o ano que vem, um cara que certamente a diretoria enxerga um grande potencial no centroavante de 22 anos. Vale lembrar também que ele jogou muita bola, tanto na Copa do Brasil Sub-20 e também no Brasileirão da mesma categoria lá no ano de 2020. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o atacante também, o Lucas Emanuel.